Dando continuidade aqui em Aruland, Arandoland, as coisas estão super movimentadas aqui. E nesse episódio a gente vai tratar de oceano, clima, terra, florestas e energia, né? São coisas extremamente importantes quando o tema é sustentabilidade, tá certo? E aí, Paulo, queria saber de você como são tratados em Arandoland os temas das energias alternativas. Não, legal. O tema é bem legal. Quer dizer, hoje a gente já discutiu educação, já discutiu tecnologia, daqui a pouco vamos discutir umas novidades a mais. Mas lá em Arandoland a gente tem estações de energia eólica, tem placas solares nos prédios e nas casas, tem uma estação de hidrogênio verde maravilhosa. E como é que a gente fez? A gente começou a pegar as ideias de energias alternativas, que a ODS 7 trata de energia sustentável, né? E isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. O que é isso? As formas de ser mais barata e acesso a todo mundo. A lógica é que chegar em 2030 todo mundo tem acesso a uma forma de energia boa e barata. E aí o mundo inteiro está correndo atrás disso. Aí em Arandoland a gente começou a colocar um prédio dentro do mar, que é uma estação de energia eólica. Então você pode pegar as informações, como é que isso funciona? A gente pode fazer uma excursão de colégio, e o colégio pegar ali e diz, olha, o vento entra aqui e sai energia, como é que é isso? Aí explica, tá, energia solar, tem painel solar nos prédios, em vários prédios, tem painéis solares. Como é que funciona isso? Hidrogênio verde também, o hidrogênio verde é super legal. Ele pega a água do mar, usa energia solar, usa energia eólica, transforma isso tudo em barril, né, em tonel de hidrogênio. Isso é bem legal, parece que no Brasil faz a energia verde mais barata do mundo. Então a gente está retratando em Arandoland o que é um futuro para o Brasil. Várias energias alternativas, o Brasil é um país que consome, tem 70%, 80% já de energias, entre aspas, limpas. Então, é um bom início. Tem países aí que estão com 20%, 30%, vai ter que correr muito. A gente está bem, e Arandoland retrata muito bem isso. A gente quer mostrar em 2030 como é que seria. Ainda tem os carros elétricos, ainda tem o ônibus, ainda tem umas coisinhas bem legais lá. Quem for passar por Arandoland vai ver legal. Pô, muito bom, muito bom. E aí eu vou pedir a opinião de um super especialista aí do Instituto de Regeneração. Fabiano, quais são os principais temas mais procurados no Instituto de Regeneração? E dá para notar a preocupação com clima, floresta, oceanos? Fantástico. Bom, primeiro eu acho que tem que estudar uma vida inteira para virar especialista nessas áreas aí, viu? Nossa Senhora, quanto mais a gente vê, mais a gente sabe que a gente não entende nada. Tá? Olha, a gente vê uma sazonalidade nos interesses dos assuntos do regeneração. Por exemplo, durante o Covid, cresceu muito o interesse na área de medicina, né? Com soluções na área de medicina, tal, prevenção. E agora ficou bem distribuído ali. A gente tem a área de educação, que está dentro da área de sistema, né, que é procurada, a gente tem áreas de transporte, de alimentação, de moradia, mas a gente percebe um interesse específico das pessoas pelas soluções, né? Então, tem algumas soluções que são mais buscadas ali. Algumas delas, inclusive, quando você digita no Google, você encontra já o portal e antes do site da própria solução, né? Então, ou algumas, você consegue mais informação no portal do que no próprio site da empresa, né? Então, vai ser uma sazonalidade, sabe? Mas há uma percepção de que as pessoas gostam bastante ali das soluções ligadas a clima, ligadas à questão da floresta, biodiversidade. É bacana de ver isso aí. É legal, né? A gente vê que as pessoas estão amadurecendo nesses temas, né? As pessoas têm começado a procurar. E Arandoland vai agregar muito, né, nesse conhecimento e colocar muita informação disponível para todo mundo, né? E aí eu queria também escutar o Joel. Fala para mim, qual o impacto da substituição de energia à base de derivados de petróleo por eletricidade? Rapaz, você tocou num ponto tão sensível, né? O mundo está se preparando para essa transição, mas ela não é muito sem dor, não, né? Se a gente observar, o plano mais ousado que a gente conhece realmente é dos Estados Unidos. Tem um plano de, em 2050, você ter 90% dos carros da frota de carros elétricos, o que é bastante ousado, né? Porque hoje em dia a frota é menor que 1%. Então, nós estamos falando aí de 27 anos para fazer a frota sair de 1% para 89%. É uma coisa bem ousada.
Mas acho que a grande discussão, Caio, realmente é sobre a eletrificação da sociedade, né? A eletrificação da economia. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, hoje em dia, existe também essa mesma meta de eletrificar toda a sociedade, tirando do petróleo e do gás e colocando eólico e fotovoltaica, né? Pois bem, para isso acontecer, tem dois grandes problemas. Primeiro, é a questão da geração, da distribuição. A geração, a gente sabe, o eólico e o fotovoltaico se geram, mas a distribuição é um problema. Tem um investimento muito grande para fazer isso, para as residências e as fábricas passarem a consumir eletricidade. E o último bastião vai ser os aviões. Os aviões não têm peso, não suportam baterias grandes. Então, muito provavelmente, os aviões comerciais de médio e grande porte vão ser os últimos a abandonar o petróleo. Agora, como a gente sabe que sustentabilidade, né, tem a ver com inovação e tecnologia, e Arando Land é um marco nesse sentido, né, eu não me surpreendo, Caio, se algum dia lá na frente houver um avião elétrico recarregável em voo. Você imagina, encosta um avião bateria no outro, que está com 300 passageiros, encosta um no outro e vai passando energia, e o outro e segue viagem. Eu não sei se eu estou lançando alguma ficção científica ou só estou antecipando o que vai acontecer por aí, Caio, mas essa é uma visão mais ou menos de 20, 30 anos, né? O que a gente espera que aconteça nos Estados Unidos e no mundo também, né? Belê, os ODS 14 e 15 tratam da vida na água e a vida terrestre. Como representar isso da melhor maneira? Existem organizações atuantes interessadas em participar em Arando Land? Ok, essa é uma boa pergunta, né? O ODS 14 trata de vida na água, tem oceanos, mares, a vida, a habitação, né? Os seres viventes dentro da água, a poluição da água. O ODS 15 trata da vida terrestre, dos animais, das florestas, então tem tudo a ver com a gente, né? A gente fala aqui de... Pô, o pessoal pensa muito em floresta, fala da floresta amazônica. Pô, a gente tem uma Mata Atlântica aqui que cobre 80% do nosso PIB está na Mata Atlântica. A gente tem que preservar isso, tem que recompor. A lógica de recomposição, a lógica de crédito de carbono para manter, isso é excelente. Então, tem um monte de organização. Eu participei outro dia de um evento aqui da UFRJ, que tratou da Baía da Guanabara, da poluição, do Oceano Azul, tem projeto de Oceano Azul, como tratar. Tem um grupo de organizações, 50, 60 organizações associadas aqui, junto com o pessoal do Porto do Rio também, que trabalha a lógica de vamos dar uma limpada nessa Baía da Guanabara, não vamos deixar o porto sujando, vamos deixar tudo limpo. Então, a lógica da preocupação com o oceano, a preocupação com a vida. A gente vê o pessoal jogando lixo, não pode nem jogar, e, além de não jogar, a gente tem que tirar o que tem lá, né? A gente está vendo vários estudos aí de várias universidades descobrindo uma flora maravilhosa que ninguém nem sabia que existia. Então, isso, com certeza, tem várias instituições estudando e a gente está trazendo para Arando Land. Arando Land tem lá um oceano. Tem um oceano, a gente tem informações sobre o oceano, sobre projetos de Oceano Azul, projetos do mundo inteiro, projetos que o Instituto de Regeneração tem, a gente está mostrando ali. Na parte da vida terrestre, a gente tem floresta. A gente quer trabalhar com crédito de carbono, a gente quer mostrar como é que a floresta pode ser recomposta, como é que pode ter áreas florestais perto da área urbana. Então, tudo isso, com certeza, e tem várias organizações que estão trabalhando nisso, e a gente está trazendo vários parceiros para atuarem em Arando Land nessa direção, dos ODS 14 e 15. Pô, muito legal. A gente tem um dos maiores biomas do mundo em termos florestais, né? Legal. Beleza. Joel, me fala uma coisa. O ODS 13 trata da ação contra a mudança global do clima. Você que atua na área de seguros, enxerga essa preocupação no dia a dia? Isso é uma enorme preocupação, Caio. A seguradora, né, ela trabalha com... O pilar da seguradora é o chamado mutualismo, que a gente chama de vaso comunicante também, né? E para quem lembra do jogo do bicho, sabe o que é descarregar um milhar, né? Quando o pessoal aposta no milhar, o pessoal joga, a banca joga para os outros, para as outras bancas. Então, o problema do clima é quando ele afeta uma região, os seguros estão ressegurados, de tal forma que todo mundo vai pagar um pouco por isso. Então, o que a seguradora está fazendo em relação à mudança climática, né? Elas estão trazendo tecnologia, digamos, dois grandes temas, né? Um para a parte rural de agrobusiness. A tecnologia, o seguro em agrobusiness é complicado, é bem diferente. É o seguro paramétrico, onde você, quando tem um prejuízo numa safra, você nem precisa avisar o sinistro,
porque hoje em dia, com sensoriamento remoto, a seguradora acompanha o crescimento da sua safra, ela vê o nível do verde que você tem no chão e sabe quanto você vai colher. E se você tem uma intempérie, seja por excesso de chuva ou falta de chuva, ela sabe, pela coloração, pela área, pelos triângulos que ela divide a sua área, o tamanho da sua perda de safra, né? O que ela faz com a mudança climática? Ela pode, por exemplo, contratar uma empresa que faz chover. Literalmente, existem empresas que fazem chover, né? E você combina a tecnologia de monitorar com drones, com sensoriamento remoto, com influência no clima. Essa é uma ação interessante. Outra ação legal, uma área de furacões, por exemplo. Não sei se todo mundo está a par disso, mas na Flórida, por exemplo, o seguro das residências, dos apartamentos é muito caro e é subsidiado, porque o governo não quer que as pessoas vão embora. E o seguro lá é mais caro, porque tem furacão para caramba. Então, o que se faz? Existe na cláusula, na apólice, uma obrigação sua de proteger os vidros quando vem o furacão, com madeira. E se você não proteger, você talvez não tenha o seu sinistro pago pela seguradora. Então, em resumo, é uma super preocupação. Nós temos a estrutura de vasos comunicantes das seguradoras. Nós tivemos no Brasil 2 anos e meio, 3 anos de perda de safra, no Sul principalmente. Foi uma tragédia para os seguradores. Perderam bilhões, né? E o preço sobe para todo mundo. Não dá para controlar o clima ainda. Você pode fazer antecipar e botar tecnologia para mitigar um pouco os riscos que você tem. Muito legal, meu. Muito bom. Obrigado. Pô, Fabiano, muito legal o Instituto de Regeneração, cara. Você pode me dizer, falar um pouco mais sobre o Instituto e quais são os planos que vocês estão desenhando? Perfeito. Bom, nós somos uma organização social super multidisciplinar. Isso traz fortaleza e desafios, né? Então, diferente geralmente o que se encontra de ONGs muito focadas em nichos específicos, né? A gente trata de muitos assuntos e agora o nosso foco está sendo muito, até por uma demanda de mercado, a questão do ESG, né? A gente está mergulhado muito nisso. A gente está agora dentro de um convênio da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, junto com o Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, implementando políticas ESG em 10 empresas da cadeia espacial aqui de São José, ligadas à Embraer. Estamos desenhando com outras empresas, a Nuremberg Mess, né, empresa alemã, diversas ações voltadas para capacitação empresarial na área do ESG, e a gente percebe que há uma demanda para isso e uma oportunidade de fazer essa conversão, né, ou uma atualização das práticas de gestão corporativa para que se adeque a essas questões do ESG, né? E como a gente, em essência, a gente fala de empresas, né? Porque todas as soluções ali, a grande maioria são empresas, tem ONGs também, entes públicos, tal, mas a grande maioria ali são empresas buscando, né, o lucro, buscando o resultado financeiro de uma maneira responsável, com ética, né, com critérios. Então, a gente entende que esse setor, né, o segundo setor da economia, as empresas, elas são fundamentais hoje, né? A gente não consegue imaginar uma transição para uma sociedade de regeneração sem o envolvimento direto das empresas, né? Elas acabam impulsionando os governos, ela acaba até norteando o consumidor, né, com cultura, elas são muito fortes, entidades muito fortes hoje em dia. Então, a gente entende que essa atuação por meio do ESG é hoje um chamado, digamos, que o IRG se coloca para ajudar nessa atualização das políticas corporativas, né, organizacionais, nesses critérios ESG. Então, a gente voltado muito para isso. Fora isso, a gente tem uma participação na questão de políticas públicas, né? Então, a gente tem adentrado em conselhos, né, conselhos de meio ambiente, desenvolvimento urbano, auxiliando, ajudando, somando a mentes aí, cabeças aí para pensar políticas públicas, iniciativas, formatos de lei, ações que possam levar a novas normatizações que facilitem, né, a implementação de políticas sustentáveis, né, de aceleração. Então, vemos que também tem esse poder do governo muito forte, acelerador, de regular, né, de fazer parâmetros, de dar margens, limites, indicar caminhos. Então, eu acho que é uma coisa integrada, tem trabalho demais para fazer, né?
Nossa Senhora, mas assim, é isso, é olhar o micro pensando no macro, né? Eu acho que essa é a grande missão. Pô, muito legal. E lembrando a todos que o Instituto de Regeneração é um fortíssimo parceiro de Arando Land, e todas essas informações, planos, ideias que o Fabiano colocou estarão disponíveis em Arando Land. E agora, Paulo, vamos fazer um link com os próximos episódios. Eu sei que você já está preparando aí as próximas visões. Por favor. Não, legal. Esse é apenas o nosso quarto bloco. Quem está querendo ouvir falar, o Fabiano falar mais, o próximo bloco ele vai estar de novo aqui. Nós vamos falar de cidades, vamos falar do agronegócio, consumo sustentável. Então, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos. Só lembrando para vocês, quem estiver em Arandulense, quiser passear, Tecla ESC é uma boa, hein? Tecla ESC abre um mapa para você ir voando, teletransporte. Aí você escolhe lá, Instituto de Regeneração, clica e vai lá e cai na frente do Instituto de Regeneração. Esse é o modelo para a gente não ficar gastando tanto tempo sola de sapato digital em Arandulense, a gente faz um teletransporte. Mas, ó, daqui a 2 minutinhos está começando o painel 5. Tá legal? Valeu, pessoal.